E hoje a gente vai falar sobre um dos últimos lançamentos da Netflix, que é um filme de terror ousado, impactante, que vai impressionar tanto positivamente quanto negativamente muita gente. Um filme com uma premissa interessante, mas que acabou ficando limitada. Hoje a gente vai falar sobre o terror Apóstolo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Então vamos falar desse terror novo aí da Netflix que tá na boca do povo. Eu diria que é o filme de terror mais bizarro, pelo menos em termos de produção original da Netflix, e daqui a pouco eu vou entrar um pouco mais nesses aspectos. Só para lembrar você que ainda não assistiu o filme, esse vídeo aqui não vai ter spoiler. Eu vou falar de alguns pontos que me agradaram, alguns outros que me desagradaram. Esse filme é dirigido pelo cineasta Gareth Evans e esse cara é bom. Ele já dirigiu dois filmes que eu gosto muito de ação, que se chamam Operação Invasão 1 e 2, também conhecido lá fora como The Raid. Esses filmes são alguns dos melhores filmes de ação dos últimos aí pelo menos 15, 20 anos. Os filmes são intensos, o diretor sabe filmar cenas de ação. Aqui, óbvio, a gente tem uma produção bem diferente daquela, porque aqui é um terror. Mesmo esse filme tendo algumas cenas de ação, o que predomina aqui é a atmosfera, o tom sombrio, algumas criaturas, etc. Para não entrar muito em detalhes. E a premissa é interessante. A história se passa lá atrás, em 1905. Um cara chamado Thomas Richardson recebe uma carta em que ela diz que supostamente a irmã dele foi capturada por um grupo de pessoas pertencentes a um culto religioso em uma ilha isolada e misteriosa, e eles estão pedindo uma recompensa e tal. E o cara decide botar a cara a tapa e se infiltrar nessa ilha, resgatar a irmã e provar que ali tem um monte de malfeitor. Obviamente tem muita coisa acontecendo naquela ilha. Então o cara vai para lá, consegue se infiltrar e a gente vê essa jornada dele. O personagem principal, ele é interpretado pelo Dan Stevens. Para quem não se lembra dele, ele é o ator protagonista também daquele filme O Hóspede, de 2014, eu até indiquei ele aqui, que tá lá na Netflix hoje em dia. E aqui o ator ele manda muito bem, porque o personagem ele não é um herói padrão, ele na verdade é o que a gente chama de anti-herói. O cara ele tem comportamentos meio estranhos, você vê que ele é um cara meio largado e tal, que o passado dele não é tão bonzinho assim. Esse cara se depara aí com alguns personagens na ilha, alguns podem ajudar na jornada dele, outros podem atrapalhar bastante. E o filme, inicialmente, ele até consegue te dar esse senso de perigo, né? Será que o cara vai ser descoberto? Será que ele vai conseguir resgatar a irmã dele? Né? O que será que vai acontecer? Quais são os segredos desse povo, dessa ilha? E lembrando que esse culto não é um culto cristão, não é cristianismo que a gente está falando aqui, não. Eles endeusam, né, na verdade, uma entidade, uma deusa, né, diferente, desconhecida lá. Essa deusa provém para eles os recursos naturais, a comida deles, enfim. Não só a direção é muito bem feita, como a fotografia também é bem bonita, a ambientação foi muito bem escolhida e eles souberam reproduzir muito bem o início do século XX. Isso ajuda a gente a se envolver mais naquela história. Como eu havia dito antes, esse filme tem momentos de terror bem angustiantes, que vai te dar uma certa agonia, seja por uso de elementos do terror ou por conta da violência propriamente dita. Eles souberam criar sequências muito bem. O que acontece é que esses momentos estão distribuídos em um filme muito longo e que nesses espaços, nessas janelas, acaba ficando bastante monótono. Por exemplo, o filme tem quase 2 horas e 10 de duração, mais de 2 horas de duração para um filme de terror. Eu diria que esse filme poderia ter cortado aí 20, 30 minutos dele, que a fluidez teria sido bem melhor, né? Eu acho que a história teria tido bem menos barriga. A premissa inicial ela é bem interessante, o lance do culto religioso, do cara buscando a irmã.
Só que, principalmente da metade pro início do final, aquele lance do cara resgatar a irmã dele, descobrir o que de fato aconteceu, é deixar de escanteio, assim, de repente, por pelo menos aí uns 30 minutos. E aí a gente que estava interessado nessa história é apresentado algumas subtramas e alguns personagens que a gente talvez não queria saber tanto assim sobre eles. A cultura ali apresentada não é tão engajante assim, pelo menos para mim não foi. E na metade do filme eu já estava meio assim, um pouco cansado daquilo e querendo que a história desenvolvesse mais. Por isso, poderiam, né, ter cortado mais. Mas tudo bem, aí depois, mais pro final, eles voltam para esse foco e a história ganha uma dramaticidade, intensidade, principalmente em termos de terror maior. O grande lance é que a gente também tem alguns diálogos expositivos, sabe aquele personagem que fala demais, parece que quer ganhar tempo, até um outro personagem aparecer em cena, ou simplesmente alguns personagens meio bobo e sem muita intensidade que de repente tem um certo papel maior na trama. Você fica assim, ah, tá bom, né? Se é isso, é isso. Eu posso dizer que no filme tem algumas criaturas, não vou deixar muito em detalhe, e uma dessas criaturas, que é um bicho que tem uma máscara lá e tal, por exemplo, a gente não sabe muito bem da onde surgiu. Eu acho que se tivesse tido um background maior para ele, teria sido mais interessante, tá? E um elemento meio mal aproveitado da história. Já a deusa que eles veneram, apesar da gente não ter muitos detalhes sobre ela, eles souberam dar um contexto melhor, uma utilidade maior para ela na trama. Bem, então é isso. Se você é fã do gênero de terror, eu digo que Apóstolo pode ser um filme que vai ser bom para passar o seu tempo. Infelizmente, ele não é memorável. Poderia ter sido mais. Mas essas cenas, né, que dão aquela revirada no estômago, que você fica meio angustiado ali, por conta dessas ferramentas do terror que são utilizadas aqui, não trazem nada novo, mas que trazem referências aí de filmes clássicos desse gênero. Eu dou uma nota 7 para Apóstolo. Esperava um pouco mais, mas ainda assim é um filme que me ajudou a passar um tempo, e que tempo, né? Mais de 2 horas. Mas deixa aqui nos comentários se você já assistiu Apóstolo, o que você achou desse filme, você gostou mais do que eu, você gostou menos, é um filme que não te agradou de jeito nenhum, eu vou gostar de ler a sua opinião aqui também. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações de vídeo e deixe o seu like, que também é muito importante aqui para o Refúgio. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.